Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao melhor canal de conteúdo do fluxo estrangeiro do mercado financeiro brasileiro. Mais um motivo de orgulho, a gente sempre comenta isso. E no vídeo de hoje eu vou primeiro pagar aí a minha dívida com a Luana Schneider do Market Minds. Inclusive eu já venho comentando com ela que eu achei o conteúdo dela fantástico. Só que pessoal, nessa andança de poder fazer vídeo, tentar fazer um vídeo não tão longo, eu estou esquecendo de colocar para vocês a divulgação do conteúdo do canal dela. Chama-se Market Minds. Pessoal, dá só uma olhada nos vídeos que ela propõe para o mercado financeiro, ou seja, mindset, pessoal. E principalmente, pessoal, tem vários tópicos que vocês precisam, como trader do mercado financeiro, ficar atento. Eu vou destacar aqui um vídeo, olha, pare de estudar. Pessoal, dá uma olhada no conteúdo desse vídeo. Aos 3 minutos e 50, se eu não me engano, ou 3 minutos e 40, independentemente disso, dê uma olhada no conteúdo do vídeo todo. E realmente, Luana, parabéns por esse conteúdo que você tem aí disponibilizado pela comunidade do mercado financeiro. Então, vou voltar aqui para o nosso conteúdo. Lembrando que, se você gostar desse conteúdo do nosso canal, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like. A gente aí aumentou no nosso último vídeo a quantidade de likes que vocês deixaram no nosso canal. E se você quiser também, passando por aqui, você pode se inscrever no canal, ative o sino de notificação para que você seja avisado a cada conteúdo novo que a gente subir para o canal no YouTube. E se você está no mercado financeiro e conhece alguém que está participando do mercado financeiro, divulgue o nosso conteúdo. Fala com a pessoa para conhecer o poder do fluxo estrangeiro no nosso mercado. A gente acompanha o fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Então, sexta-feira, nesse momento, são 19 horas e 45 minutos e a gente vai começar o nosso conteúdo falando o seguinte, pessoal. O Ibovespa, nessa semana, encerrou com uma queda de 1,3, ou seja, 1,29, e as corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado compraram o nosso mercado à vista 650 milhões e venderam o Ibovespa futuro em 360 milhões. Para a moeda americana, uma semana de valorização, dólar fechando a semana aí, o comercial a 4,16 e eles atuando como, pessoal? Ponta vendedora, quase 100 milhões e a gente vai comentar mais para frente no vídeo. Aqui embaixo, dos ativos que eles andaram numa ponta compradora, dos 15 ativos, variação média negativa de 1%, ou seja, perderam dinheiro. E dá uma olhada, pessoal, nos ativos que eles andaram numa ponta vendedora, variação média negativa de 3,84%, ou seja, ganharam a rodo nos ativos que eles atuaram aí numa ponta vendedora. Como carro-chefe da semana de ponta compradora, as ações do Banco Itaú, que terminaram a semana com ambiente de desvalorização. E o destaque de ponta compradora da semana, as ações de Raia Drogasil com uma alta de 4,5%. Na outra ponta, ponta de venda, carro-chefe de vendas da semana, as ações da Vivo, que caíram 2,17%, e o destaque da semana de ponta vendedora, as ações da Smile. Pessoal, olha o tamanho da queda do ativo, quase 18% no nosso mercado. E se a gente verificar aquele nosso quadro evolutivo, mais uma semana que eles tiveram o quê, pessoal? Projeção de lucro 9 milhões e 700, ou seja, quase 10 milhões de projeção de lucro. Você que está acompanhando o conteúdo do nosso canal pela primeira vez, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores dentro do nosso mercado. Até mesmo nessa última leva do nosso Ibovespa, porque aqui a gente está andando um ambiente bem lateralizado, eles tiveram algumas semanas de perda, só que as semanas que eles já tiveram de projeção de lucro já cobriu aí as perdas anteriores que eles tiveram no nosso mercado. A gente vai avaliar aqui com vocês agora os nossos ativos do Ibovespa, que a gente divide em 8 grandes grupos. Grupos do setor financeiro, consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, serviços públicos, industrial, saúde e telecomunicação. Pessoal, dá só uma olhada que no setor financeiro,
Qual que a gente teve aqui como destaque? De cara a gente já olha e já percebe. As ações do Banco do Brasil. Pessoal, as ações do Banco do Brasil aí, com o movimento vendedor por parte deles. Lembrando que no vídeo da semana passada, o ativo tinha sido o mais vendido do setor financeiro. E nessa semana o ativo aí, mais uma semana corretiva, e eles tiveram aí uma ponta vendedora, o ativo que mais caiu do setor financeiro no nosso mercado. A gente teve também as ações aonde, pessoal? As ações de BB Seguridade com uma queda expressiva, eles atuando numa ponta vendedora. As ações também de Bradesco atuando numa ponta vendedora com queda, sendo que na semana passada o ativo tinha sofrido uma pressão compradora por parte deles e o ativo tinha subido. A gente tem aqui do setor financeiro as ações do Banco Itaú. Pessoal, dá uma olhada aqui que Banco Itaú teve ponta compradora por parte deles, o ativo nem aí, encerrando a semana com desvalorização. E a gente já está observando já há algumas semanas esse ambiente comprador de Itaú dentro do nosso mercado. Eu faço o convite para que vocês olhem quanto que está a variação mensal do Banco Itaú, que está chegando aí a ter uma desvalorização de 0,5%, enquanto o nosso Ibovespa está caindo muito mais em relação ao mês de setembro. No setor de consumo, pessoal, qual que foi aqui o destaque de ponta vendedora? Dá só uma olhada, a gente já tinha falado as ações da Smile com eles andando numa ponta vendedora. E a gente consegue perceber aqui também, pessoal, dá só uma olhada em Magazine Luiza. Pessoal, Magazine Luiza já tem algumas semanas que a gente está falando com vocês no conteúdo do canal que está sofrendo pressão vendedora por parte deles. Pelo menos as últimas 5 semanas e o ativo vem caindo. Antes disso, eles estavam fazendo o quê? Pressão de compra e o ativo só subia. Ou seja, a gente consegue verificar quando eles estão fazendo pressão de compra e quando eles estão colocando aí lucro no bolso e automaticamente fazendo pressão de baixa para o ativo. Se a gente verificar aqui do setor de consumo, alta mais expressiva para as ações de Via Varejo, mais de 5% na semana. Só que se a gente for lembrar, pessoal, na semana passada, eles venderam o ativo e o ativo caiu mais de 15%. Então, começou uma recuperação, só que infelizmente, a gente vê aqui ó, que Via Varejo não foi calçado pela movimentação aí positiva de fluxo por parte dos corretores estrangeiros. Bom, se a gente migrar aqui setor de materiais básicos, o destaque da semana, as ações de Usiminas. Pessoal, na semana passada também, Usiminas tinha tido uma semana de desvalorização e eles atuando numa ponta vendedora. Então, tiveram vendas em Usiminas, o ativo caiu e tiveram também, pessoal, um ambiente vendedor em Suzano. Lembra que na semana passada a gente chegou a comentar com vocês que Suzano tinha tido uma alta bem expressiva, mais de 10% no nosso mercado, e eles não praticamente participaram. E nessa semana, Suzano, ambiente de venda e eles enfiando o papel para baixo dentro do nosso mercado. Tanto Suzano quanto também as ações de fibra. E por que a gente comenta isso, pessoal? Se você verificar o que aconteceu com o dólar na semana, não fechou com o ambiente de valorização? Suzano, Fibra não são exportadoras? Então, em tese, era para subir. Só que esse ativo não subiu. Por quê? Eles estão fazendo pressão de venda em relação a esse setor. E vamos ficar muito atentos porque eles fizeram nessa semana que o dólar subiu também movimento vendedor para os contratos futuros do dólar. Em relação às ações de Vale, na semana passada a gente tinha comentado com vocês que eles estavam numa ponta vendedora. E nessa semana eles atuaram numa ponta compradora. Na semana passada o ativo subiu, sim, só que bem menos do que nessa semana que eles atuaram numa ponta compradora, praticamente aí anulando as vendas que eles tiveram na semana passada. No setor de óleo, gás e biocombustível, o destaque que a gente vem aqui para as ações de Cosan. Na semana passada o ativo já estava subindo, eles já estavam vendendo e nessa semana aí uma desvalorização mais expressiva no setor e eles continuando ponta vendedora. No caso de Petrobras, compraram a ação ordinária, o ativo com uma leve alta e compraram muito mais a ação preferencial, só que a ação preferencial não ligou com esse movimento e terminou uma semana com desvalorização. Vamos ficar muito atento por essa pressão compradora que eles tiveram em Petrobras. No caso de Ultrapar, pessoal,
Quantas vezes a gente está falando com vocês aqui no conteúdo do canal? O ativo veio com uma pressão muito forte, foi destaque da semana passada de venda no setor e o ativo com uma queda mais expressiva. E nessa semana o ativo novamente com queda expressiva, só que nessa semana o que aconteceu? Eles não participaram, começaram a recomprar a movimentação de venda que eles estão. A gente segue atento aí nesse movimento por parte deles no nosso mercado. Se a gente olhar aqui, serviços públicos, que engloba setor elétrico mais saneamento básico, inclusive o saneamento básico a gente ficou só com as ações agora de Sabesp. Pessoal, todos os ativos fecharam o ambiente semanal de desvalorização. E o ambiente de fluxo ajudando na ponta vendedora para as ações de Taesa, de Elet 3 e também das ações da EGE. Muito atento nesse ambiente aí, comprador de alguns ativos desse setor. Se a gente verificar aqui também, o setor industrial, todos encerraram a semana com desvalorização. E lembrando, pessoal, que as ações de CCR, ambiente vendedor mais expressivo dentro desse setor. E se vocês observarem aqui, pessoal, foi o ativo que mais caiu dentro do setor no nosso mercado, ou seja, quando eles fazem pressão de venda, eles ajudam a empurrar muito mais. Quando eles fazem uma pressão de compra, eles ajudam a cair menos o ativo dentro do nosso mercado. Pessoal, dá uma olhada aqui no setor de saúde. Lembra que a gente comentou no vídeo da semana passada que as ações de Raia Drogasil encerraram a semana em queda e eles estavam com uma ponta compradora? Então olha aqui o que aconteceu nessa semana. O ativo foi destaque de ponta compradora nesse setor. A gente tem aqui atratividade por parte deles em Raia Drogasil e também nas ações de hipermarcas. No caso de Fleury, na semana passada eles já tinham vendido muito mais, o ativo caiu e nessa semana continuaram a vender mais um pouco e o ativo aí derreteu praticamente aí 10% de queda no nosso mercado. Se a gente verificar aqui, pessoal, setor de telecomunicações, a gente tinha comentado com vocês que na semana passada a gente tinha uma alta para as ações da Vivo, só que eles estavam andando por onde? Ponta vendedora. E o ativo estava subindo mais de 3% no nosso mercado. O que aconteceu? Nessa semana devolveu praticamente aí quase tudo que subiu na semana passada e eles atuaram aí com uma ponta vendedora mais expressiva no nosso mercado. Então, dessa forma, a gente consegue aí zerar com vocês os ativos do Ibovespa na atual carteira, que são 65 ativos, e vocês conseguem perceber a eficiência que eles têm dentro do nosso mercado. E falando em eficiência, pessoal, primeiro eu vou passar aqui para vocês exatamente as carteiras já com a quadrimestralidade de setembro até o mês de dezembro. A gente tem aqui o índice de governança com o maior número de ativos seguido de tag along, ou seja, 191 ativos nesses dois índices. E os índices que têm menos ativos, setor imobiliário e também materiais básicos, com apenas 13 ativos no nosso mercado. Se a gente verificar, pessoal, o mundo nessa semana teve o quê? Ambiente de valorização. A gente teve Dow Jones subindo com o mercado americano também, o SP500 e a Bolsa Eletrônica Nasdaq, Europa que estava sofrendo muito com o ambiente de valorização e até aí as bolsas asiáticas, com exceção de Xangai, encerrando uma semana de valorização, ou seja, uma alta média dos 10 principais mercados pelo mundo de 1,31 e a gente aqui com o ambiente de desvalorização. Lembrando, esse ambiente de desvalorização calçado pela movimentação semanal do futuro, só que no mercado à vista, a gente está percebendo que eles fizeram o quê, pessoal? Tiveram entradas. Isso a gente consegue perceber muito aqui em função dos 23 índices que são disponibilizados pela B3, ou seja, 19 deles eles atuaram numa ponta compradora e 4 deles numa ponta vendedora. Se a gente for olhar aqui o grau de eficiência, dá só uma olhada, pessoal. Eles tiveram muito mais índices com projeções de lucro do que com projeções de prejuízo. Como a gente falou com vocês do setor do Ibovespa também, a gente vai comentar com vocês aqui o índice que eles tiveram o quê? Uma maior projeção de lucro que não é tão ampla, ou seja, índice de consumo. Eles venderam 43 milhões e o índice caiu aí 2,38, tiveram 8 milhões e 300 de projeção de lucro. E o que eles tiveram no setor de consumo, pessoal? Dos ativos que eles andaram numa ponta compradora, caíram 2%. Destaque que a gente teve aqui da Raia Drogasil, conforme também esse ativo faz parte do Ibovespa. E na ponta vendedora, as ações de BIF e as ações de Smile.
BIF, no caso, não faz parte do Ibovespa, mas faz parte do índice de consumo, ajudando aí numa desvalorização média de 4,79 e eles atuando numa ponta vendedora. E a gente também está percebendo com vocês o índice de Small Caps. Esse índice de Small Caps, pessoal, ele teve nessa semana um saldo positivo, 8 milhões e 800. Só que aquele negócio, pessoal, olha como é que esses caras eles têm expertise. Dos ativos que eles compraram, 2,30 de queda. Só que dá uma olhada, dos ativos que eles venderam, 3,68 de desvalorização. Ou seja, com destaque aqui exatamente para as ações de Smile, BIF, que também fazem parte do setor de consumo, e também MYPK. Então, é muito interessante a gente poder passar para vocês esses conteúdos de extrema valia e o grau de eficiência do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Então, dando uma passada aqui para os setores, dá só uma olhada, pessoal. A gente teve, então, uma semana de queda para o Ibovespa. Terminamos a semana aí, 75.429. Dá só uma olhada o que está acontecendo agora com o fluxo por parte das corretoras estrangeiras. Ou seja, o nosso mercado está caindo e eles estão aproveitando para quê, pessoal? Fazer compras nessa semana, ambiente comprador para os ativos aí do Ibovespa, também comprador para o índice de carbono eficiente, dividendos, também o índice de sustentabilidade e o índice financeiro. Muito em função do índice financeiro, as ações do Banco Itaú. E se a gente verificar aqui, pessoal, com os 23 índices, dá só uma olhada. A gente está começando a verificar até os índices amplos, começando a fazer uma curva ascendente de fluxo. E isso a gente tem que ficar muito atento, porque a gente vem com o ambiente corretivo do nosso mercado. Lembrando que quando o mercado teve uma forte recuperação, exatamente lá, do final de junho até praticamente aí na primeira semana de agosto, eles não andaram praticamente nada para acompanhar esse movimento. Então, ou seja, as corretoras estrangeiras não participaram dessa alta. E o mercado veio e devolveu tudo. E agora que o mercado está caindo, eles estão começando o quê? A fazer acúmulos do nosso mercado à vista. Muito atento nessa movimentação. É a função do nosso canal sempre tentar deixá-los pensar fora da caixa, né, pessoal? E aqui a gente consegue ver claramente esse movimento. Aqui, o Ibovespa ambiente comprador. E a gente vê que várias semanas, né, pessoal? Uma semana ambiente vendedor. A outra comprador, comprador, depois vendedor. E agora novamente comprador. E o índice de carbono eficiente, como se fosse o mini Ibovespa sem vale, ambiente comprador. Também o índice de dividendos, que comporta ações do setor bancário comprador. O próprio setor financeiro. Aqui a gente está percebendo quem que está aí com uma dificuldade um pouco maior dentro do nosso mercado. O índice de consumo. Exatamente a gente viu ali algumas empresas do setor de consumo puxando o nosso mercado para baixo. Lembrando que o setor de consumo, pessoal, corresponde apenas a 16% do nosso Ibovespa, dos ativos que são separados de acordo com aquele nosso grupo que a gente fala com vocês. E o índice de Small Caps, que estava tendo uma pressão muito forte de venda dentro do nosso mercado, nessa semana deram um refresco em relação a essa movimentação vendedora por parte deles. Então, seguimos atentos e a gente, para poder pagar a dívida que a gente está com vocês, no vídeo da semana passada, pessoal, eu não cheguei a colocar os destaques no final do vídeo. E nessa semana eu vou inclusive mudar essa ordem para que eu não esqueça de colocar. Então, o que é os destaques da semana, pessoal? Simplesmente os ativos que tiveram um ambiente de valorização na semana, com eles atuando numa ponta compradora em todos os dias da semana. Ativos que caíram na semana, com eles atuando numa ponta vendedora em todos os dias da semana. E para pagar essa dívida com vocês, eu vou demonstrar aqui também a movimentação da semana passada, que não deu tempo de eu fazer e depois eu verifiquei. Na semana passada, dá uma olhada, tiveram ativos de ponta compradora e um tanto de ativos aí de ponta vendedora na semana passada dentro do nosso mercado. Então, já paguei a dívida da semana passada e agora também a dívida dessa semana. E vocês olhem os ativos que têm aí uma certa coerência e vocês tomem a decisão por conta própria. Faça um embasamento coerente e, mais uma vez, conforme a gente coloca no início do vídeo, nunca use o seu dinheiro
sem o devido gerenciamento de risco, já que o nosso canal não é nem call de compra, nem call de venda. Então, a gente zerando essa movimentação por parte das corretoras estrangeiras, a gente vai falar com vocês aqui, pessoal, da movimentação deles nos contratos futuros. Dá só uma olhada. O que eles fizeram, pessoal, no pregão de segunda-feira? Pregão de segunda-feira, a gente teve uma leve queda. Olha aqui, olha o tamanho dessa queda, bem pequena. Olha o tamanho de saída que eles tiveram no nosso mercado, pessoal. Venderam 700 milhões de reais na segunda-feira. Ou seja, as corretoras estrangeiras é um show dentro do nosso mercado. E o que aconteceu no nosso mercado na terça? Derreteu. O que eles aproveitaram? Para recomprar alguma coisinha, botar lucro no bolso, diminuir o médio do contrato. Quando chegou no pregão de quarta-feira, o que eles fizeram? Ambiente de correção e eles também tiveram um ambiente de venda. Quando chegou no pregão de quinta-feira, o nosso mercado também continuou caindo, eles começaram a fazer o quê? A comprar. E hoje o nosso mercado subiu e eles continuaram a compra. Ou seja, nesses 2 últimos dias, acumularam compras de praticamente aí um pouco mais da metade do que venderam no pregão de segunda-feira, e o nosso Ibovespa Futuro encerrando aí da mínima de fechamento do pregão de ontem com 1.050 pontos acima. E é isso que a gente comenta com vocês, pessoal. Eles são mestres em poder antecipar movimentos. E isso também pode acontecer com quem, pessoal? Com dólar. Por quê? Muita gente no mercado financeiro está aí. Pessoal, o dólar agora é R$5, o dólar agora é R$6. A eleição é um ambiente incerto. A gente sabe disso no conteúdo do canal. Só que quem que manda no nosso mercado, olha o que está fazendo para os contratos futuros do dólar. Nessa semana, compraram somente na segunda e a moeda americana subiu. Terça, quarta, quinta, a moeda americana simplesmente estourou no nosso mercado, chegou a ser negociado em 4,21 e eles venderam a rodo. E o que aconteceu hoje? Começou um ambiente corretivo, já 30 pontos praticamente em relação ao fechamento do pregão de ontem. E eles já estão acumulando aí 109 milhões de reais de ponta vendedora para esse contrato futuro do dólar. E por que a gente fala que eles antecipam, pessoal? Dá só uma olhada no início do contrato. Eles estavam vendendo e a moeda americana começou caindo e depois se recuperou e foi lá no 4,170, ou seja, 4,17. E os caras já estavam vendidos em quase 40 milhões. Quando a moeda derreteu, na quinta-feira, antes do feriado, o que eles aproveitaram para fazer? Recompraram, ou seja, colocaram um belíssimo lucro no bolso. E agora, simplesmente, o nosso mercado estourou e eles estão aproveitando o quê? Para poder montar posições de venda. Então, muito atento em relação à movimentação aí das corretoras estrangeiras. Conforme a gente sempre fala, a gente não dá call se o dólar vai chegar a 4, a 5, a 6, a 10, a 20. Pessoal, a gente está pouco se lixando. A gente quer operar as movimentações que o dólar der. É claro que se eles tiverem um ambiente comprador, aí sim vai impulsionar muito mais a moeda americana. Nesse momento, a gente não consegue visualizar esse comportamento. E para complementar essa nossa informação, o que a gente vai demonstrar para vocês aqui? Os contratos em aberto no mercado futuro, por parte aí do investidor estrangeiro, fluxo oficial que é divulgado pelo próprio site da B3. Dá só uma olhada, pessoal, como é que eles andaram nessa movimentação para os contratos futuros do dólar. Aqui, nessa linha mais clara, a gente tem a movimentação do saldo em aberto, desde maio do ano passado. Ah, Renato, por que você escolheu maio do ano passado? Porque maio do ano passado, a gente teve o dia do Joesley Day, dia 18 de maio, inclusive eu tenho um vídeo publicado aí no conteúdo do canal. No dia que a gente teve Circuit Break, eles compraram a rodo, pessoal. Procura aí do conteúdo do canal. E simplesmente a gente consegue refletir isso nessa movimentação para a moeda americana. Ou seja, o dia que o dólar estourou, bateu 3,40, eles começaram depois a fazer o quê? Venda. Diminuíram ponta compradora para os contratos futuros do dólar. E o mercado pensando que o mundo ia acabar. Olha a cotação do dólar, pessoal. Subindo. E eles já estavam reduzindo pontas dos contratos em aberto.
E depois eles começaram a aumentar as posições dos contratos em aberto quando o nosso dólar estava lá entre 3,10 e 3,20. E o dólar simplesmente estourou, foi bater praticamente aí quase R$ 4. E eles estavam já com um pico de quase 400 mil contratos de compra. De lá para cá, o que eles estão fazendo, pessoal? Diminuindo gradativamente essas posições em aberto compradora no dólar. E olha que o dólar não está nem aí e está batendo praticamente 4,20. Será que eles estão antecipando aqui porque eles são bobos, pessoal? Vamos ficar muito atento, viu? Em relação a essas movimentações. Outra coisa que a gente vai comentar com vocês é em relação aos contratos futuros do Ibovespa. Se você verificar aqui os contratos do fluxo oficial em aberto divulgado pelo B3, olha o que está acontecendo, pessoal. Eles estão batendo praticamente a máxima dos contratos e o nosso mercado lá embaixo. Lembra que a gente comentou com vocês que eles sempre antecipam movimentos? Se a gente verificar no fluxo dos últimos 10 anos, olha aqui, olha esse patamar aqui. Patamares de máximas históricas, sendo que das últimas vezes que ocorreu, o nosso mercado estava fazendo fundo. E se a gente verificar, inclusive agora voltando para as corretoras estrangeiras, se a gente verificar essa movimentação por parte deles, exatamente está corroborando com a movimentação de compra que a gente está vendo por parte das corretoras estrangeiras. Então a gente consegue ligar muitas informações, tanto do fluxo oficial, quanto com o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Então, para a gente poder encerrar o vídeo de hoje, vamos comentar aqui com vocês, primeiro, a movimentação do fluxo oficial. Pessoal, dá só uma olhada que, diante dessa movimentação mais recente do mercado, a gente teve aí uma correção, a gente saiu exatamente aqui desse patamar dos 78 mil pontos e agora a gente está aí 74, 75. E o fluxo oficial, que tem 2 dias de atraso na divulgação, teve aqui uma curva descendente. Já estão com quase 1 bi de ponta vendedora nessa curva pequena aqui, descendente do nosso mercado. Lembrando que depois que eles fizeram o fundo, e a gente fez o fundo de 69, eles recompraram quanto, pessoal? De menos 1 bi para mais 6 bi, 7 bi, quase 8. E se a gente verificar, no último topo que eles deixaram lá em 13 para 1,14. Então, dos 14 que eles venderam nessa puxada, já recompraram praticamente aí quase 7 bi dentro do nosso mercado. A gente segue muito atento, porque no ambiente mensal, ainda com as informações que a gente tem com 2 dias úteis de atraso, olha como que está o investidor estrangeiro. Ponta vendedora. Olha como é que está o investidor pessoa física, pessoal. Ponta compradora em setembro. E olha que a gente está caindo no mês 1,63. Se a gente verificar aqui a evolução do ano, dá uma olhada que o investidor estrangeiro deu uma folga de venda nos 2 últimos meses, só que agora começou a ter uma leve ponta vendedora agora nesse mês de setembro, e o investidor pessoa física, sempre na contramão do mercado, está numa ponta compradora com o nosso mercado caindo. Aí você comenta, poxa Renato, mas você comentou que o fluxo por parte das corretoras estrangeiras está começando a ter uma ponta compradora. Sim, porque a gente consegue, com as corretoras estrangeiras, ter os dados, pessoal, até o dia de hoje. E o que a gente estava percebendo que as corretoras estrangeiras não estavam fazendo, ou seja, o ambiente de venda mais expressivo, e quando o mercado subiu, não foi calçado pela movimentação deles no nosso mercado, a gente tem hoje em dia exatamente essa posição sendo calçada por eles exatamente aqui, ó, nesse quadro que a gente viu, que o nosso mercado está caindo e as corretoras estrangeiras estão começando a assumir uma ponta compradora em relação a cotações dos nossos ativos para o nosso mercado. Então, pessoal, mais uma vez, vídeo ficou extenso, eu peço desculpa, mas eu tento passar para vocês conteúdos de muita valia dentro do mercado financeiro e para vocês pensarem fora da caixa. Não entre em nenhuma operação sem você fazer a sua gestão de risco dentro do mercado financeiro para que você tenha uma experiência prazerosa em relação às movimentações e às suas operações dentro do mercado. Fico por aqui, desejando a vocês um excelente final de semana. Se você não curtiu ainda o vídeo e gostou, não esqueça de deixar o like. Se você estiver passando por aqui também, pode se inscrever no conteúdo do canal. E eu desejo mais uma vez um excelente final de semana. Vamos descansar bastante para a semana que vem
eleições se aproximando, a gente cada vez mais perto nessa movimentação, sempre de olho na movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado, seja o fluxo oficial e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.